Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. 13h07. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde, você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, as nossas vidas em Cristo Jesus. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Domingo 10 de abril de 2022, estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, agradecendo ao Vandeco, né? Domingo passado não pude estar presente e o Vandeco lançou no ar, ou seja, levou até você aí aqui as orientações narradas do Filho de Deus como prioridade. Programa Evangelho para Todos, sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos, ele está desvinculado de qualquer instituição religiosa, também de qualquer igreja, né? Mas também está desvinculado de defender neste espaço de 10 a 15 minutos aquilo que o homem, eu penso, aquilo que eu acho, mas assim, aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou, verdadeiramente está escrito. E apenas 3 pães para uma multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. A palavra de Deus hoje fala comigo, com você, através do evangelista João capítulo 1, o versículo é de número 17, João 1,17, tem algo tremendo aqui para mim e também para você, amigo ouvinte. Forte abraço ao seu Júlio Albana, Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, muito obrigado pela sua audiência, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM. 20 anos a serviço da comunidade. Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou.
com um sonho que você investiu e que virou fumaça, com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto. Deus se importa com você. Só depende de você pra ser a última lágrima. Você chorou porque chegou o tempo de vencer. Amigo ouvinte, esta é uma verdade do Novo Testamento. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. E esse grande se importar está no amor dele. Se você vai encontrar o próprio Cristo em João 3,16, falando que Deus amou eu e você, nós, de tal maneira. Então ele deu o Filho dele para vir aqui na terra para trazer ensinamento para mim e para você. E esses ensinamentos é o reinar de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E esta é a verdade. Nenhum orientador religioso, nenhuma instituição religiosa vai te ensinar isto. E aí você vai ter que procurar esta verdade no próprio ensinamento de Cristo e principalmente nas cartas do apóstolo Paulo usado pelo Espírito Santo. Principalmente as cartas de Efésios, de Paulo aos Gálatas, a carta aos Hebreus. São ensinamentos que você tem que pesquisar, você tem que procurar. Você tem que separar, assim como você sabe que o café da manhã vai um tipo de alimento, o almoço, o café da tarde ou a janta, há ali uma diferença de qualidade ou de tipo de alimentação. Você e eu temos que pesquisar a verdade, você tem que procurar a verdade. Jesus Cristo falou, vinde a mim. Ou seja, você tem, assim como eu, que irmos a Ele. E também temos que nascer de novo. Amigo ouvinte, esses são alguns ensinamentos que o próprio Cristo falou. E a verdade, ela é ruim. De início, ela é ruim. Se você depender de um orientador religioso, não criticando nenhum deles, porque eles têm muitas coisas para defender, até nos próprios interesses vinculados a eles, você não vai conhecer a verdade. E isto é uma verdade. Tanto que eu sou desvinculado de qualquer instituição religiosa, e não estou criticando eles, estou dizendo que esta é a verdade. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que pesquisar a verdade. Você tem que prestar atenção na verdade. Porque quando você quer conhecer alguém, você tem que procurar este alguém, você tem que estar convivendo com este alguém para você conhecer este alguém. Então você conhece a verdade. Amigo ouvinte, a palavra de Deus, a canção dizendo que Deus se importa comigo, se importa com você. Aqui em João capítulo 1, versículo 17, está escrito da seguinte maneira, assim está escrito também, assim diz o Senhor. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos repetir novamente. João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Palavras do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Quando vê você jogado aí, provando o resto, Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto. Deus se importa com você. Só depende de... Amigo ouvinte, a palavra de Deus, ela fala para mim e para você,
para todo aquele que lê ou aquele que está ouvindo, né? Tanto que o Espírito Santo de Deus, no livro de Apocalipse, o próprio Cristo se apresenta e no final ali das 7 apresentações dele, ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo, usando vidas, faz com que chegue a mim e a você em ensinamentos, ou tocando no seu coração, no seu entendimento, leva você a prestar atenção, a ler o que foi que Cristo falou e buscar de Deus esse compreender, né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para mim e para você. E a palavra de Deus diz que, porque a lei, ela foi dada por Moisés. E é verdade, nós sabemos disso, não é verdade? Você conhece os 10 mandamentos? Conheço, e os 10 mandamentos são muito bons, mas os 10 mandamentos condenam você e eu. Isso mesmo. Os estatutos do Antigo Testamento te condenam, assim como eu também. Por isso Deus mandou Jesus Cristo vir à Terra, para justificar eu e você. Justificar eu e você diante de Deus, porque eu e você estávamos separados de Deus. Não havia como eu e você chegar a Deus. Então Jesus Cristo veio para ser o único mediador entre o homem e Deus, a mulher e Deus, eu e você, eu a Deus. Jesus Cristo é um mediador que existe entre eu e Deus. É claro que várias pessoas sempre falam assim, que a gente chama algumas pessoas de irmãos, né? Os católicos falam nossos irmãos evangélicos, nós evangélicos falamos também nossos irmãos católicos, e é verdade. De fato, por crença em Cristo, nós somos todos irmãos. Por prática da orientação dele, não somos todos irmãos. Essa é uma verdade. Por quê? Porque se converter aqui na terra e ter o reino de Deus já aqui na terra é uma escolha pessoal sua e minha. Essa é uma verdade. Você pode fazer parte de uma igreja, por exemplo, que até pode ter um nome cristã, porém pode ser uma igreja que te ensine a praticar totalmente a lei, as práticas da lei, e não as práticas de Cristo para ser cristã. Então você e eu temos que pessoalmente assumir este compromisso com Deus na graça e na verdade que está em Jesus Cristo. E esta é uma verdade. Então, às vezes, algumas pessoas se recuam para alguns irmãos que são em Cristo irmãos por crença, porém em práticas, de repente, nos escandalizam. E eu chamo de irmãos porque eles são irmãos meus em Cristo, não pela prática daquilo que nos escandaliza. De repente eu escandalizo você, infelizmente, pode acontecer isso na sua maneira de ver, ou às vezes até mesmo em atos ou palavras que a gente possa ter aí deslizado, né, tropeçado. A Bíblia Sagrada fala que o varão perfeito é aquele que não tropeça em nenhuma palavra, né, e aquele que refreia a sua própria língua. O varão perfeito era Jesus Cristo. Essa é uma verdade. Todos nós tropeçamos em palavras e de repente você se escandaliza em mim porque você viu tanto uma santidade absurda em um líder seu que você fala assim: este cara não pode ser um pregador da palavra de Deus, porque eu não concordo, eu acho que um pregador da palavra de Deus tem que ser desta maneira. Então seja você desta maneira, se você consegue, assim como eu também. Então o se converter a Cristo é o compromisso pessoal, particular, que eu e você temos com a palavra, com a verdade. Mas para conhecer a verdade, para conhecer a graça, eu tenho que então ir para a orientação de Jesus Cristo. E aqui ele fala assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a graça e a verdade, elas vieram pelo Filho de Deus, elas vieram por Jesus Cristo. Então toda vez que eu ignoro a lei e começo a praticar, quando eu falo ignorar a lei, eu falo ignorar a lei naquilo que é para me justificar diante de Deus. Não é para ignorar a lei dizendo que a lei não serve para nada. A lei tem longas ou enormes histórias de benefícios que podem ser usadas, mas é para justificar e você não. Por quê?
Porque nós somos justificados pela graça. O amor de Deus em Cristo justificou eu e você. Então a prática do que Cristo ensinou me faz eu e você ser participante da graça. Lembra que Jesus Cristo fala em João 8,32? Ele fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o fato de eu conhecer o ensinamento de Cristo e trazer esses ensinamentos para a minha prática, o que acontece? Vai me libertar eu. Não só libertar do erro, do pecado, mas vai libertar você das práticas da lei. Porque a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Ou seja, através do ensinamento de Cristo e através do que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário, é que eu e você somos participantes da graça e temos o conhecimento da verdade. Por isso que ele fala assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu duvido que você encontre um orientador religioso, embora eu não me defendo como orientador religioso, porque eu não defendo nenhuma religião, também não critico nenhuma delas. Agora, a graça e a verdade critica religiões, critica orientadores e critica ensinamentos. A graça e a verdade faz essa crítica, mas Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Ele pode fazer a crítica, eu não. Mas dentro daquilo que eu trago para você, você deve examinar esta palavra, esta orientação, e confrontar isto que é a graça e a verdade com aquilo que você já tem dentro de você. Porque ele fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Não existe nenhum orientador religioso, não existe nenhuma instituição religiosa ou uma igreja que te faça conhecer a graça e a verdade. Se você tiver uma, é claro que dentro da manipulação religiosa, ou dentro de você e eu sermos participantes de um sistema religioso, sempre vai parecer que o defeito está na outra igreja, nunca vai parecer que é na sua. Assim como sempre o defeito está no outro, no amigo, no irmão, nunca está em mim. E a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus, já no Novo Testamento, já justificando eu e você, pede que eu e você venhamos examinarmos a si mesmo. Então, quando eu e você examinamos a nós mesmos, nós até vemos o defeito do outro, mas nós procuramos aperfeiçoar o meu defeito, aperfeiçoar a minha falha, naquilo que Jesus Cristo, ser perfeito, nos mostra a fazer ou a crer. E aqui ele fala que a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Se eu e você queremos conhecer, sermos participantes da graça, temos que nascer de novo. Temos que ir para a orientação de Cristo e verificar se eu pratico isto aqui que Jesus Cristo fala, então eu sou participante da graça, um favor não merecido. E se eu conheço o ensinamento de Cristo e já está dentro de mim, ou está em algumas práticas minhas, então você e eu estamos conhecendo a verdade. E João 8,32, Jesus Cristo falou: conheça a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Então, a prática e orientação de Cristo significa o quê? Ser participante da graça. O que é graça? É um favor não merecido. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo fala assim: qual de vós pode acrescentar um côvado à sua estrutura? Ou seja, Jesus Cristo falou assim: quem de vocês pode acrescentar um dia a mais de vida para si próprio? Ou quem de nós podemos acrescentar algo a mais em nossa vida totalmente da maneira sobrenatural, senão o próprio Deus? Não me lembro a passagem onde está, não vou arriscar agora falar para você que versículo, que capítulo que é, mas não tenho certeza, mas pode ser que seja em Mateus 6. Deve ser Mateus 6 mesmo. Não, é Mateus 6, versículo número ali 25 para frente, você vai ver Jesus Cristo mostrando ali um compromisso pessoal, particular. Lê lá Mateus 6, 25 em diante para você ver como Jesus Cristo mostra que ali há algumas importâncias pessoais, particulares, que eu e você temos que fazer. Ele vai fechar, acho que no versículo 33, Mateus 6, 33, ele vai dizer da maneira bem clara, da maneira bem forte, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça,
para que todas as demais coisas elas vos sejam acrescentadas. Mas se você voltar lá em Mateus 6, 25, você vai ver Jesus Cristo falando de algumas importâncias que estão sendo trocadas na nossa vida pelo aquilo que tem influência sobre nós e que nós temos que inverter essas coisas. Está lá em Mateus 6, 25 ao 33. Ou pode fechar, se não me engano, o versículo 34, não há problema algum. Amigo ouvinte, esta foi a mensagem do dia de hoje, onde o nosso Deus tem falado comigo, com você, dizendo porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Então, se eu quero ser participante da graça, e com certeza queremos, e então nós temos que conhecer o ensinamento de Jesus Cristo e trazer esses ensinamentos para nossas práticas. E eles falam que a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Só lembrando que não é uma crítica a nenhuma instituição religiosa, e sim é uma verdade de que eu e você só vamos conhecer a verdade se você fechar os olhos, tanto físico como espirituais, assim como os ouvidos, fisicamente dizendo, espirituais, para que o mundo diz, e sim voltar para Jesus Cristo, para ver o que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Então assim eu e você seremos participantes da graça, ou seja, do amor de Deus, e também teremos o conhecimento da verdade. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida grandiosamente e que nós venhamos, é claro, examinarmos a nós mesmos para ver até que ponto eu e você não estamos tentando nos justificar diante de Deus pela lei ou por algumas práticas que o mundo fala. Quando eu falo mundo, eu falo os ensinamentos contrários ao de Deus, ao de Cristo, tá? Então, esses ensinamentos do mundo talvez tenha mostrado algo para mim, para você se justificar, e daí não tem justificativa, porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E esta graça é o amor de Deus que está em Cristo Jesus, como diz o Espírito Santo usando a Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas e permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 1h28. Atenção que eu vou cantar, ou parece, mas não é. Tem muito crente enganado, comprando falsificado, sem desconfiar da má fé. Pra todo original, sempre existe uma cópia. Tem notícia que é real, também existe fofoca. O milho que faz roubar, não é milho de pipoca. Bonito é bom, nem tudo que brilha é ouro. Quem vê cara não vê coração, por isso não cresça o olho. Tem gavião de gravata, de terno e tudo mais, voando dentro da igreja com suas garras voraz, perseguindo a mocidade, não deixa ninguém em paz.
Rato não é tartaruga, coiote não é cachorro. Existe uma diferença entre a montanha e o morro. No rebanho de ovelhas tem cabrito e carneiro. Cuidado com a semelhança, nem todo mato é tempero. Lobo vestido de ovelha, cuidado, ele é traiçoeiro. Existe o bem e o mal, o certo e o errado. O bem é Deus nas alturas, o mal é o próprio diabo. O mal é o pai da mentira, vive tentando enganar. Mas a Bíblia nos afirma, não podemos vacilar. Quem não quer ser enganado, tem que orar e vigiar. Cafelândia FM, 20 anos no ar. 20 anos no ar. Você faz parte da nossa história.